Olá, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, né, ao longo dessas aulas, sobre o sistema locomotor. Como eu comentei com vocês, quando a gente vai falar de sistema locomotor, a gente vê logo dois sistemas fisiológicos, o sistema muscular e o sistema esquelético. A gente já comentou um pouquinho sobre os músculos, né, na aula de tecidos biológicos, rapidamente sobre esse assunto, e agora a gente vai ver um pouco mais profundo aí sobre isso, tá? Então, como a gente sabe, vamos começar aí pelo sistema muscular, né? E o sistema muscular, como a gente sabe, ele é composto aí por músculos, e esses músculos eles são formados por um tecido chamado aí tecido muscular. Esse tecido, como a gente já viu em aulas anteriores, é um tecido que tem capacidade aí de contração, né? Tem capacidade de contração e, obviamente, de relaxamento. E essa capacidade de se contrair ou não é uma capacidade aí que pode ser voluntária ou involuntária, tá? Essa capacidade aí depende do tipo de tecido, que a gente já vai ver daqui a pouco. Só lembrando aí que essas contrações aí, elas são coordenadas pelo nosso sistema nervoso, que foi o sistema fisiológico que a gente viu nas aulas anteriores, né? E aí é o que gera aí o movimento em si, né? Bem, a gente depende aí da funcionalidade dos nossos músculos, desde uma corrida, né, algo mais complexo, até um simples piscar de olhos, né? Todas essas atividades aí envolvem aí músculos. Então, os músculos, eles têm diversas funções. A principal dela é a produção dos movimentos do nosso corpo, mas tem outras duas aí que muitas vezes a gente não lembra, que é a estabilização das posições do corpo. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um movimento, né, sei lá, estou contraindo o meu braço, eu consigo deixar o meu braço, né, nessa posição, ou consigo me manter estável, sentada, enfim, né? É o músculo que faz isso, obviamente, com auxílio do sistema nervoso, mas é por conta da musculatura que eu consigo manter estável a minha posição do meu corpo. E também o músculo, ele garante, né, a manutenção da temperatura corpórea. Então, ao longo, os movimentos musculares aí, eles geram calor, né? E essa liberação de calor por meio dos músculos ajuda a gente a manter a nossa temperatura do corpo por volta aí dos 36 graus Celsius, né? 36 graus Celsius e meio, mais ou menos. Bom, a gente tem aí aproximadamente 656 músculos, né? E dentre todos esses músculos aí, eles perfazem aí cerca de 50% da nossa massa corpórea, ou seja, praticamente metade do peso, né, do nosso corpo, né, é por conta aí dos músculos. E como a gente viu, eles têm diversas funções, mas, né, eu tenho três tipos de tecidos aí musculares que formam o sistema muscular, e cada tipo de tecido vai ter uma determinada característica e vai ser responsável por uma determinada função. Que são essas funções, né, essas características que vocês vão ter que relatar aí ao longo da atividade do perfil dos tecidos musculares, que eu falei para vocês. Então, eu tenho aí o tecido muscular estriado cardíaco, eu tenho um tecido muscular estriado esquelético e eu tenho um tecido muscular não estriado, tá? Aqui saiu com um pequeno erro de digitação. Não estriado, né? Não é não estrado, né? Bem, característica de cada tipo de tecido muscular, né? O tecido liso ou não estriado, ele tem uma contração que é lenta e involuntária. O que eu quero dizer quando eu tenho um tecido de contração involuntária? Eu quero dizer que ele é um músculo que ele não necessita de alguma intenção consciente minha para que eu consiga realizar esse movimento. Ele se realiza automaticamente, digamos assim, né? Sem que para isso precisa pensar nele. Nas células, né, desse tecido, se eu observar essas células no microscópio, eu vou ver que elas não têm nenhuma estriação no citoplasma, elas são lisas, como o próprio nome já diz. Além disso, essas células, elas são uninucleadas, ou seja, elas têm apenas um núcleo, né? Cada célulazinha desse tecido tem apenas um núcleo em suas células.
E aonde está esse tecido, né? Onde está esse tecido muscular? Onde eu encontro esse tecido muscular liso? Ele é encontrado aí em diversos órgãos, como por exemplo no nosso intestino, no útero, na bexiga, tá? Todos esses órgãos aí, na parede dos vasos sanguíneos, enfim, todos esses órgãos aí têm musculatura lisa não estriada, tá certo? E ele aí vai ser responsável, né, como curiosidade, pelo movimento, por exemplo, no caso do intestino, né? Ele vai ser responsável aí pelo movimento do alimento ao longo do sistema digestório, né? Por exemplo, tá? No caso da bexiga aí, né? Esse músculo que está na bexiga vai ser responsável pelo aumento ou pelo esvaziamento daquela bexiga, para que ela consiga se encher, né? De urina, ter a capacidade de enchimento da urina, e quando urinar, essa bexiga ela volta ao seu estado original, né? Ela ficar mais murchinha, tá? O útero é a mesma coisa, né? Para que eu tenho musculatura no útero, né? Para quando a mulher ficar grávida, o bebê estiver crescendo, esse útero também poder aumentar de tamanho, tá? E outras curiosidades aí desse tecido muscular liso. Já o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem contração rápida, não é lenta como o tecido anterior, a contração é rápida, mas aqui ainda é involuntária também, né? Que é aquela contração, aquele movimento que eu não preciso ter uma consciência para poder fazê-lo. E graças a Deus que é assim, né? Porque o músculo estriado cardíaco, ele é um músculo exclusivo do coração, né? É um músculo aí responsável pelo bombeamento, pelo batimento, né? Do coração e, consequentemente, bombeamento do sangue para todo o meu corpo. Imagina se eu fosse pensar, eu tenho que bater o meu coração, né? Enfim, ia ser bem complicado, né? Levando a vida que a gente leva, eu pensar que eu ia ter que bater o músculo do coração aí para bombear sangue para poder sobreviver. Então, ainda bem que é involuntário também essa contração. E no caso aqui, né, uma diferença do tecido anterior aqui, além da localização, né, que é no coração, aqui esse músculo, uma outra diferença é que quando eu olho ao microscópio esse tecido aqui, eu vejo estriações no citoplasma, tá? Que na verdade são essas risquinhos, né, que eu vejo aqui na célula, estão vendo? Tá? São estriações que eu falo no citoplasma, é todo estriadinho, tá certo? E as suas células, elas são binucleadas ou uninucleadas, tá? Ou seja, cada célula do tecido aí, perdão, cada célula do tecido aí tem um núcleo ou dois núcleos por célula, tá? E por fim, o tecido estriado esquelético, né? Ele tem contração rápida, assim como acontece com o tecido cardíaco, mas aqui a contração é voluntária. Isso é, né? Os movimentos aqui eles são controlados pela nossa vontade, tá? Então eu consigo controlar esses movimentos. O tecido muscular estriado esquelético é o tecido que mais tem no nosso corpo, né? O mais abundante aí no nosso corpo. No caso dos homens aí, esse tecido perfaz aí cerca de 40% do peso do homem, e no caso das mulheres é um pouco menos, aproximadamente 35%, né? Mas é o tecido mais abundante aí que a gente tem. E o nome estriado vem justamente pelas estriações que eu consigo ver no seu citoplasma, tá? Quando eu olho esse tecido ao microscópio. As células desse tecido são multinucleadas, ou seja, né, cada célula desse tecido tem três ou até mais núcleos, né, por célula. E aonde que ele está localizado, né? Ele forma aí basicamente a nossa carne do corpo, tá certo? Né? Forma a nossa carne do corpo aí. E, como curiosidade, né, eles são responsáveis aí pelos movimentos mais perceptíveis do nosso corpo, como andar, correr, falar, escrever, brincar. Então, se a gente for ver, todos esses movimentos eu consigo controlar. Eu consigo, por exemplo, contrair ou não o meu braço, né? Isso é uma vontade minha, né? Se eu quiser parar, eu paro. Parei, certo? Então, né, a contração desse tecido é voluntária, né? Desses movimentos aí são voluntários. Mas é uma contração relativamente rápida, tá? Não é lenta, como acontece no tecido liso. Bem, na extremidade aí de cada músculo esquelético, isso é só para o tecido muscular esquelético, tá?
É uma outra curiosidade também, né? Na extremidade de cada músculo esquelético há uma estrutura aí muito resistente, tá? Formada aí por tecido conjuntivo, que a gente chama de tendão, tá? Para que serve o tendão? O tendão vai ligar aí os nossos ossos ao o músculo, tá? E para que isso, né? Imagina se eu for fazer um movimento como levantar o braço, alguma coisa assim, né? E os ossos não forem ser levantados juntos, né? Só levantar músculo, não tinha cabimento, né? Então, quando eu contraio, por exemplo, meu braço, a minha perna, quando eu tô falando, os meus ossos, né? Eles têm que se movimentar junto. E para que isso aconteça, a gente tem o tendão aí ligado, né? Que faz essa ligação entre sistema muscular e sistema esquelético, tá certo? Então, para que o movimento ocorra, não basta só que o músculo em si se contraia, perceberam, né? Então, o músculo, por exemplo, ele deve estar conectado a uma outra estrutura, que são os tendões, né? Justamente para que a gente consiga movimentar os ossos também. Além disso, né? Para ter movimento, eu tenho que ter um estímulo aí do meu sistema nervoso, senão não tem movimento, né? Se não houver nenhum estímulo, tipo, não estou mandando nenhuma resposta aqui para o músculo do braço, tá certo? Então não tá tendo nenhum estímulo. A partir do momento que eu pensei, bom, quero movimentar meu braço, vou movimentar meu braço, tá certo? Então tem que ter algum estímulo aí do sistema nervoso, tá? Então percebam aí que para ter movimento, eu preciso ter uma interação entre sistema muscular, sistema esquelético e sistema nervoso, tá certo? Essa interação a gente já vê um pouquinho mais para frente como é que ela acontece, né? Nos mínimos detalhes, como é que ela ocorre. Mas já saibam que deve haver essa interação entre sistema muscular, sistema esquelético e sistema nervoso para que o movimento ocorra. Uma outra coisa importante que eu quero falar ainda aqui é que para ter o movimento também eu tenho que ter energia. Sem energia eu não consigo contrair músculo, eu não consigo ter movimento, tá? Se eu não tiver energia suficiente, se eu tiver falta de oxigênio, a energia aqui para o músculo é o oxigênio, tá? Então, se eu tiver falta de oxigênio, eu vou entrar em um processo chamado fadiga muscular, o que vai me ocasionar aí uma coisa chamada de cãibra, tá? Então, a cãibra é quando tem essa fadiga muscular, quando tá faltando oxigênio para o meu músculo, tá bom? Além disso, só para a gente poder fechar mesmo, tá? Os movimentos aí de contração ou relaxamento, tá? Eles ocorrem devido a um mecanismo chamado antagonismo muscular. Então, por exemplo, aqui, né, no caso do meu braço, né, contraído ou não, no caso, se eu quiser levantar o meu braço aí, esse movimento aqui, tá? Para que esse movimento ocorra, né, um músculo tem que se contrair e outro músculo tem que se relaxar. No caso aqui desse movimento, quem contrai, né, quem faz isso aqui, quem contrai é o bíceps, tá? E quem fica relaxado é o tríceps, né, aqui do braço. Já quando eu estico o braço, quando eu faço esse movimento de esticar o braço, o bíceps vai ficar relaxado, enquanto o tríceps vai ficar contraído. Então, percebam que o movimento ocorre por esse mecanismo de antagonismo muscular. Então, enquanto um músculo contrai, o outro relaxa, tá? Todo movimento assim, até o momento de fala, tá bom? Então, enquanto estou falando aqui, alguns músculos da face estão se contraindo, e outros músculos estão relaxando, tá? Para ter o movimento. Então, por enquanto é só, tá? Vamos tentar fazer lá a atividade do perfil dos músculos. Eu vou estar auxiliando vocês, obviamente, tá certo? E qualquer dúvida também a gente pergunta lá também na sala de aula virtual, tá bom?